Boas-vindas ao Yoga para você. Meu nome é Ricardo Mitra e boas-vindas ao aulão Meditação para você. Esse é o nosso projeto onde a gente faz essa transmissão ao vivo, entregando conhecimento muito rico, extremamente prático para você conseguir aplicar no seu dia a dia. Ele é voltado para os nossos alunos Sangha, os alunos que fizeram o nosso curso de meditação para você. Então, poucos dias depois dessa transmissão, nós tiramos ele do YouTube e apenas os nossos alunos Sangha VIP têm acesso a esse aulão juntamente com um resumo completo dele. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, aproveite ao máximo. Eu peço de você uma postura ativa para você realmente conseguir absorver esse conhecimento e aplicá-lo, vivenciá-lo no seu dia a dia. Combinado? E nesse momento inicial é muito importante eu saber quem está aqui comigo, com quem estou falando ao vivo. Então, se você está aqui presente assistindo esse vídeo, escreva aí no chat, se movimente, utilize bem os comentários. Até se você está vindo em algum outro momento, escreva nos comentários, tá bom? Uma forma de você manter essa postura de aluno ativa e se comprometer mais com esse nosso aulão. Então, se você é aluno do nosso curso de meditação para você, escreva aluno Sangha ou aluna Sangha. Se você ainda não é aluno, mas está conectado aí com a gente aqui no YouTube ou lá no Instagram, no Telegram, em nossos e-mails, escreva conectado ou conectada. Se você chegou agora, está nos conhecendo nesse momento, ainda não está sentindo conexão, não conectou ainda com a gente, não é aluno, escreva buscador ou buscadora e aproveita ao máximo, se esforça para realmente se conectar com a gente e absorver esse conhecimento que é impactante. Tá? O tema da aula de hoje é a mente mente. Utilize o poder da mente a seu favor. Tá? Isso é, a mente é uma poderosa ferramenta, mas ela tem algumas armadilhas, e dependendo do caminho que a gente posiciona a nossa mente, nós podemos viver muito sofrimento. E ao contrário, se nós utilizamos essa poderosa ferramenta a nosso favor, nós podemos viver uma vida muito mais plena. Tá bom? Então esse é o tema e eu vou mostrar como que vocês podem utilizar esse conhecimento de uma forma extremamente prática no dia a dia. Agora escreva aí nos comentários, deixa eu ver quem que está aqui comigo. Rejane, conectada, bem-vinda. Aluna Sangha, Luciana de Salvador, um abraço. Essa daí está sempre presente. É aluna Yoga para você live também, nosso programa de aulas de yoga online. Maria Lina Borges, também aluna Sangha, um abraço. Bem-vinda, Silvia. Bem-vinda, Andréia, Samanta. Salete conectado, o nome da minha mãe. Bom dia, Sônia. Marisa, aluna Sangha, aí de Portugal. Bom dia, Ronaldo. Muito bem-vindo, Ronaldo. Seja bem-vindo ao Yoga para você, seja bem-vindo a esse nosso contato. Aproveita bastante esse aulão. Daqui a pouquinho a gente vai ter até uma meditaçãozinha, quem é buscador já vai entendendo como funciona, para vocês já terem uma prática e logo depois a gente trabalha todo esse conhecimento que eu tenho para conversar hoje aqui com vocês. Muito bem-vinda também, Margarete. Bem-vinda, Eliana, aluna Sangha. Vera Maria, aluna Sangha, muito bem-vinda. Nadi. Andréia, conectada. Vanina, muito bem-vinda, aluna Sangha, Sangha VIP também, vai ter acesso ao resumo dessa aula. Então é isso daí, pessoal. Bom dia. Blumenau, a terra da minha mãe. Não Blumenau, Santa Catarina, ela é de Navegantes. Então é isso daí, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, muito bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje, a mente mente. Utilizando o poder da mente para uma vida mais plena.
tá? Então hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre como nós podemos entender um pouco mais a nossa mente, entender alguns aspectos específicos dela, essa tendência que ela pode ter de ver o lado pior das coisas, de nos enganar, mostrando uma situação, transformando aquela situação, dando ar que aquela situação ela é mais complexa, complicada ou pior do que ela realmente apresenta, do que ela realmente é, e como a gente pode utilizar esse conhecimento a nosso favor e treinar, praticar no dia a dia, para quando nós realmente precisarmos da nossa mente, ela está ali como uma grande aliada, como uma poderosa ferramenta, e isso que a mente é uma poderosa ferramenta, para a gente ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena. Tá? Então fique aqui comigo que eu dividi esse nosso aulão em dois momentos principais, mas antes desses dois momentos, a gente vai ter uma breve prática de meditação de apenas 5 minutinhos. Quem já é aluno Sangha, fique à vontade para procurar a sua técnica, se você quiser marcar um timer, até tirar o áudio aqui do vídeo, fica a seu critério. Se você é conectado, aproveita essa prática, e se você é buscador, aproveita ainda mais. Sente-se uma cadeira, minha recomendação para você buscador, o mais importante, manter a coluna ereta, sem tensão nos seus ombros e apenas se concentre em escutar as instruções. Combinado? Então, tendo encontrado a sua posição, feche os olhos. Tome 3 respirações profundas e vá se conectando com a respiração. Aproveite essas respirações profundas, completas, conscientes, para já perceber a respiração como um elemento de concentração. Hoje eu não vou conduzir tanto verbalmente, vou apenas indicar como você conduz a sua atenção, direciona a sua mente e se conecta com a vida, com esse momento, com o presente. Então perceba os sons à sua volta. E direcione a sua atenção às sensações, ao seu corpo. Como esse momento é refletido a partir da consciência das sensações, buscando ao máximo a quietude, a prática da imobilidade. Observe se alguma região chama mais a sua atenção, se encontra talvez um pouco mais consciente hoje. Quando a sua atenção for atrás de algum pensamento, deixe o pensamento ir embora e traga a atenção de volta para esse momento, para o presente, para a observação das sensações.
Direcione então sua atenção à observação da respiração natural. Apenas o ar que entra e naturalmente sai do corpo. Sem tentar controlar, apenas deixando a respiração natural e observando esse processo, ainda consciente das sensações do seu corpo, nesse momento. Pratique a quietude e a imobilidade. Deixe os pensamentos passarem e apenas observe o respirar. A partir dele, se conectando com esse espaço interno de calma, de tranquilidade, de equilíbrio que existe em você. Tome então uma respiração profunda. Se for a natural, deixe um sorriso despertar no canto dos olhos. Sinta esse sorriso brotando de dentro para fora, despertando. E nesse despertar, abra os olhos. Muito obrigado pela companhia nessa meditação e pela sua presença aqui nesse vídeo. Então hoje a gente vai conversar sobre um tema essencial no caminho do autoconhecimento, no caminho do desenvolvimento pessoal. A mente, utilizando todo o poder da mente para uma vida mais plena. E eu começo essa nossa conversa, esse nosso aulão, com uma afirmação em sânscrito, tá bom? Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Ele está nesse livro, Yoga Sutras, ou Sutras do Yoga de Patanjali, com comentários de Swami Satchidananda, um grande monge, um grande mestre que a gente teve aqui, que veio da Índia, veio do Oriente e ficou muito tempo nos Estados Unidos, aqui no Ocidente. E essa citação que eu começo a nossa aula, eu vou falar ela em sânscrito e a tradução. Mana eva manukshanan karanan bandha mokshayaho. O homem é aquilo que pensa. Servidão ou libertação estão em sua mente. Então, vou repetir mais uma vez, você pode até tentar anotar, participando aí nos comentários, escrevam aí no chat também, para outras pessoas facilitarem o contato. O homem é aquilo que pensa. Servidão ou libertação estão em sua mente. E aí, logo em seguida, o Swami Satchidananda, esse grande mestre, esse monge dentro do yoga, ele comenta: sentir-se aprisionado é estar aprisionado. Sentir-se liberto é estar liberto. As coisas lá fora nem o aprisionam, nem o libertam. Somente sua atitude perante elas faz isso. Sentir-se aprisionado é estar aprisionado, sentir-se liberto é estar liberto. As coisas lá fora nem o aprisionam, nem o libertam. Somente a sua atitude perante elas faz isso. Então, com essa frase eu abro esse nosso aulão
e eu começo as reflexões. O primeiro ponto a ser entendido, compreendido, a tornar bem claro, é que a mente é uma poderosa ferramenta. Quem já é aluno Sangha, quem já está conectado, sabe que a gente fala muito isso aqui, você utilizar as capacidades da sua mente a seu favor. Mas esse ponto tem que estar bem claro. A mente talvez seja o principal instrumento, como se fosse um computador de maior tecnologia que a humanidade já teve acesso. É um poderoso instrumento que pode nos levar a vivenciar um estado de paraíso, de bem-aventurança, de conexão, de paz, como pode nos levar para um caminho de sofrimento, um caminho de muita dificuldade, um caminho de muita dor. Saber utilizar todo o potencial da nossa mente ao nosso favor é o grande diferencial. Então eu vou fazer com vocês, depois dessa citação, e depois de deixar claro para vocês que a mente tem essa capacidade de fazermos nós sentirmos muita dificuldade, muito sofrimento, de ter uma visão mais pessimista, ou ao mesmo tempo de nos conectarmos com a vida, nos abrirmos para a realidade do milagre da vida a partir do momento presente e podermos enxergarmos as situações, em vez de pessimismo, com otimismo, com um pouco mais de positivismo, ao invés de uma visão negativa das situações. Então, se nós não fizermos um esforço, nós não trabalharmos algumas práticas de mentalização, de entendimento da nossa mente, há uma tendência da gente enxergar as situações da pior forma possível, de tentar receber o que a vida nos apresenta com um certo negativismo. E trabalhando a nossa mente com essa visão pessimista e negativa, nós tendemos a vivenciar mais negativismo, nós tendemos a vivenciar aquela situação de uma maneira mais difícil, com mais sofrimento, com pessimismo ativado nessa chavinha. Então, se nós não fizermos nenhum esforço, dependendo de como a sua mente é trabalhada, de tudo que você já viveu, da sua cultura interna, da sua cultura externa, você já tende a receber uma situação que a vida lhe apresenta com mais dificuldade, com um pior cenário claro na sua mente. E você, consequentemente, começa a vivenciar esse pior cenário de acordo com a relação que você trava com a sua mente. Então, não quer dizer que a situação externa ela é o pior cenário, que a situação externa é essa dificuldade toda. Mas se a sua mente começa a enxergar a situação como esse pior cenário, como uma dificuldade muito maior do que realmente ela se apresenta, você tende a vivenciar essa dificuldade. Tá? Eu vou explicar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que quem já é conectado ao aluno Sangha já viu falar sobre isso de formas um pouco diferentes. Hoje eu vou apresentar uma nova visão e novas ferramentas para você. Inclusive você que está aí, aluno Sangha VIP, e eu vi vários alunos de vocês aí, eu vou conectar com o conhecimento que vocês já estão tendo acesso, muitos de vocês, lá no Vivenciando Plenitude. Então fique aqui comigo. E eu vou pedir essa paciência também para vocês que já fizeram esse exercício, para fazerem mais uma vez. A gente vai fazer uma mentalização para você conseguir agora mesmo entender como que a nossa mente é poderosa, como ela se relaciona com o nosso corpo e cria uma realidade, cria uma condição que a gente experiencia, tá? Então, quem já fez esse exercício, se abra para experimentá-lo mais uma vez. A gente tende a esquecer as experiências, as nossas conquistas e a voltar para uma forma rotineira, até mesmo medíocre no sentido de mediana, de enxergar as nossas capacidades de vivenciar a vida. Então, é sempre bom a gente reforçar as práticas, tá? Então, nessa postura que você fez a meditação há pouco tempo, coluna ereta, uma postura meditativa, eu vou pedir para você mais uma vez fechar os olhos. Agora vai ser bem rapidinho, apenas 2 minutos. Com os olhos fechados, tome 3 respirações profundas. E agora nós iremos utilizar uma faculdade da nossa estrutura, a capacidade de utilizar a mente a nosso favor, uma mentalização, conscientemente utilizando a mente. Eu peço para você imaginar uma fruta que você gosta muito. Você realmente gosta.
Se você é uma pessoa que não gosta de nenhuma fruta, eu recomendo você procurar gostar, mas pode imaginar algum alimento que você goste mais. Eu vou citar e vou seguir com o exemplo da fruta. Agora imagine você colocando a fruta em suas mãos. Você sentindo o contato com a fruta, explorando, expandindo o tato. Você sente o cheiro dessa fruta, aproxima ela das suas narinas. Você consegue sentir o odor, fragrância. Já começa até a abrir o seu apetite. E se essa é uma fruta que há necessidade de ser descascada, você começa a descascar. Se você tem que parti-la, você parte. Ou, se não houver necessidade, você aproxima ela da sua boca. E agora tem um contato com os lábios. Você sente a partir dos lábios o contato com a superfície dessa fruta. Você abre a boca, sentindo o cheiro dela, o contato dela, o tato com as suas mãos. E você dá a primeira mordida nessa fruta. Com um pedaço da fruta em sua boca, você começa a mastigar. Você começa a levar a fruta de um lado para o outro na sua boca, mastigando, separando com a ajuda da língua. Você sente o gosto dessa fruta. Você se prepara para engolir. E a sensação que vem em engolir essa fruta tão saborosa que você gosta. Agora você pode deixar a fruta, voltar ela para o prato na sua frente. Se necessário, você até limpa a sua boca com guardanapo, suas mãos. E ainda com o corpo imóvel nessa mentalização, você toma mais uma respiração profunda e abre os olhos. E aí, como foi essa experiência para você aí do outro lado? Escreva aí nos comentários o que você vivenciou, qual foi a sua experiência, o que você conseguiu perceber com esse exercício de mentalização. Eu tomo uma água enquanto isso, você se posiciona, escreva aí nos comentários que eu vou querer ver. A intenção desse exercício é mostrar o tanto que a nossa mente é poderosa e o tanto que a nossa mente ela não distingue realidade externa de mentalização, de realidade interna. O que nós pensamos cria-se a realidade interna. A nossa estrutura física, ela é psicofísica, ela é ligada com a nossa mente, com o nosso psicológico, com o nosso psíquico. Então, a partir do momento que nós mentalizamos algo, que nós damos ênfase a um determinado pensamento, a uma ondulação mental, o nosso corpo tende a enxergar aquilo como uma realidade. E ele processa essa realidade internamente. Então, isso pode ser muito benéfico para nós lidarmos com a nossa mente, procurando enxergar o que nós queremos vivenciar, trabalhar as situações que o externo nos apresenta de uma maneira positiva, para termos a melhor reação perante aquele acontecimento. Ou, se nós não encaramos essa situação e esse processo mental como protagonistas, como consciência, mas ficamos apenas vítimas dos processos mentais e vamos sendo levados por essa visão mais pessimista e negativa da realidade, o nosso corpo também processa esse negativismo, esse pessimismo, e nós começamos a vivenciar essa realidade negativa, essa realidade pessimista, que não necessariamente é a realidade que está acontecendo, que não necessariamente seria o que nós iríamos vivenciar se nós estivéssemos assumindo o controle da nossa mente e treinando ela para conseguir enxergar com maior clareza e treinando ela para vivenciar um estado mais positivo e a nossa estrutura psicofísica conseguir reagir de uma maneira mais próxima da realidade e mais positiva, mais otimista
perante o estímulo externo. Eu vou dar um exemplo que vai deixar isso ainda mais claro para vocês, mas agora eu quero olhar o que vocês escreveram aqui nos comentários. Maria José falou, estou com a sensação que acabei de comer um sapoti. Maria José, explica o que é um sapoti aí pra gente. Então tem gente de Portugal, tem gente de várias regiões aqui do Brasil. Aqui em Belo Horizonte eu desconheço o sapoti. Mas eu vou procurar seu comentário aqui. Escreve aqui pra gente. A Nair falou que delícia com saliva e cheiro de abacaxi. E a Vera falou, minha boca ficou cheia de saliva. Rosana, muito real, parece que eu estava comendo a fruta, uma manga deliciosa. E a experiência que muitos de vocês conseguiram vivenciar é exatamente essa daqui. Minha boca encheu d'água. Quando nós mentalizamos esse alimento, quando nós mentalizamos a fruta, o nosso corpo já começa a produzir as enzimas digestivas, já começa a produzir a saliva na nossa boca, intensificar a produção da saliva. A gente começa realmente a encher a boca d'água. É o processo da digestão. No estômago, as enzimas digestórias já começam a ser produzidas. O nosso corpo já começa a se preparar para digerir aquele alimento. Então, quando você mentalizou essa fruta, um alimento, o nosso corpo ele já está sendo preparado para esse momento. Da mesma forma, se nós mentalizamos, recebemos uma situação que o externo nos apresenta e nós as recebemos já com muito medo, começamos a produzir esse cenário pessimista, negativo, o nosso corpo reage a essa situação com medo e nós começamos a produzir várias enzimas também, vários hormônios ligados ao medo. E o medo, ele nos paralisa, o medo ele nos trava, ele nos congela. Então a gente tem talvez a pior reação de acordo com aquela situação que talvez não seja necessariamente amedrontadora, negativa, mas dependendo da nossa cultura interna, da nossa mente, da nossa cultura externa, a gente vai ter uma tendência de pegar aquela situação e ir para o pior caminho. E eu vou agora exemplificar isso para vocês. Ó, a Regiane falou, o sapoti é uma fruta daqui do Nordeste e suculenta, gostosa. Aí, maravilha. Então, por exemplo, há pouco tempo a gente teve uma amiga aqui da família que pegou uma gripe. E a gente teve relatos do processo dela com essa gripe. Então, assim que ela começou a pegar gripe, nos primeiros momentos, e a gente agora, no momento que eu faço essa transmissão, a gente ainda está vivendo a pandemia. A gente ainda está nessa situação de Covid, se encontra, infelizmente, levando muitas vidas e levando a humanidade para um cenário, no mínimo, de reflexão, mas para um cenário que, para muitas pessoas, está sendo um cenário de sofrimento, por passar pelo processo, por perder familiares, por ver familiares passando por essas dificuldades. Então, ainda é um momento, sim, real, de medo, de dificuldade. E eu já dei vários outros aulões falando exatamente como nós podemos lidar de uma forma melhor com essa situação específica. Mas, aqui apenas exemplificando, essa nossa amiga da família, ela tinha pegado gripe. Logo nos primeiros sintomas da gripe, para onde ela já foi? Na cabeça dela, ela já, no primeiro sintoma de gripe, ela já estava com Covid. Então, automaticamente, ela já foi para o pior cenário dentro daquilo que ela estava vivenciando. Ela já deixou a mente dela levar ela para um cenário muito mais negativo, muito mais pessimista diante daquela situação. Nos primeiros sintomas de uma gripe convencional, ela já começou a afirmar para ela mesma que ela estava com Covid e que ela iria morrer. No segundo, acho que no segundo dia, ela nos relatou, ela já estava repetindo o tempo inteiro para as pessoas à volta dela que ela iria morrer, que ela estava com Covid, que ela ia ter que ser internada. Isso em casa, com a família dela, e ainda com sintomas brandos, leves. Fim dessa história. No terceiro dia ela já estava ótima. Tinha sido realmente um resfriado, talvez nem tenha sido uma gripe de verdade, mas a mente dela levou ela para o pior cenário. Levou ela a enxergar uma situação muito mais negativa e difícil do que ela estava vivenciando naquele momento. E um quadro que se apresentou durante essa pandemia foi exatamente o poder da mente nos
levando para essa cilada. Então o título, o tema da aula virou mente. Se você não assume o controle como protagonista, treina sua mente no dia a dia, com práticas, para conseguir vencer essas dificuldades de enxergar o pior cenário e ir com o pior cenário, você tende a vivenciar aquilo de uma forma muito mais difícil. Você tende a viver o que poderia ser um simples resfriado, uma simples gripe que passa, passageiro, com muito mais sofrimento, com muito medo. E aí entra esse quadro que a pandemia nos mostrou. Muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, relataram falta de ar, onde antes não existia falta de ar. Isso é, vou deixar bem claro, a gente sabe que o Covid traz a dificuldade respiratória, traz essa sensação da falta de ar, a real falta de ar, de conseguir expirar prolongadamente. Então isso é um sintoma real. Todos nós, ou a grande maioria, sabe que esse sintoma existe. Então, quando o resfriado ou a gripe começa a se manifestar e a pessoa fica repetindo que ela está com Covid, que ela pegou o Covid, que ela vai morrer, que ela vai passar por uma situação muito difícil, a mente dela, que já tem essa informação, pode, psicologicamente, nesse nosso estado psicofísico, levar a essa falta de ar. Que não vai ser uma falta de ar real, vinda do Covid, mas uma falta de ar psicológica, psicofísica, que a pessoa começa a achar que ela está com esses sintomas e começa a vivenciar a falta de ar. Talvez você já tenha passado por isso, durante esse processo nosso da pandemia, do Covid, de não ter realmente pegado o Covid nesse exemplo, nessa situação, ter pegado uma gripe, um resfriado, ter sentido falta de ar, onde antes, nas suas outras gripes, resfriados, você não sentia. Então entenda que a mente é uma poderosa ferramenta, um instrumento muito, muito poderoso, e que ela vai responder aos estímulos que nós internamente, muitas vezes, damos para ela, aos comandos que nós falamos e repetimos. Nesse exemplo que eu dei, a pessoa dá vazão àquele pensamento de que eu estou com Covid, de dar vazão ao pior cenário, à pior situação, e começar a vivenciar aquilo. Falta de ar, começar toda hora a querer olhar febre, achando que ela já vai estar com febre, porque o Covid também leva a febre. Então, o que eu quero que fique claro nesse primeiro momento que eu preparei do nosso aulão é: a mente é um poderoso instrumento, uma poderosa ferramenta, e nós podemos vivenciar internamente esses estados psicofísicos de como nós estamos lidando com a mente. Cabe a nós adestrarmos, treinarmos a mente. Então a mente é como se ela fosse um animal que pode ser adestrado, treinado. E esse é o caminho que eu convido vocês no segundo momento dessa nossa aula. Treinar a mente conscientemente, a partir de práticas diárias. Esse caminho se faz no dia a dia, para quando você precisar da sua mente como uma aliada, você tê-la. Isso é, muitas pessoas perguntam para a gente, por que eu devo meditar? Por que eu devo fazer essas práticas, fazer esse treinamento mental? Se agora está tudo bem, se agora eu estou tranquilo. Porque a mente ela funciona como associação, com repetição. Então você treina, você pratica todo dia, você desenvolve essa musculatura para quando você realmente precisar, para quando você passar por uma situação desafiadora no dia a dia, você ter a sua mente como uma poderosa aliada, como uma grande ferramenta. E ela responder aqueles estímulos de uma forma mais equilibrada. E você passar por uma situação que pode ser sim difícil, pode ser desafiadora, com muito mais equilíbrio, com muito mais força interna. Então o caminho se faz no dia a dia, a prática diária. Você desenvolve essa postura, você muda a sua relação com a mente. E aí quando você precisa dela, ela está ali, como uma poderosa aliada, como uma grande amiga, não como alguém que vai te puxar para o outro lado. Então entenda nesse primeiro ponto a poderosa força que a nossa mente tem e que há uma tendência, dependendo da sua cultura familiar, da sua cultura externa, de como você trabalhou a sua mente a vida inteira ou como você deixou de trabalhar a sua mente a vida inteira, de enxergar o pior lado de todas as situações, de enxergar o cenário mais negativo, o cenário mais pessimista. Então é quase como se fosse uma força natural, que se você não fizer nada,
um estímulo externo vem e você já está enxergando o pior cenário, você já está pensando que é a pior situação que vai acontecer, você vai tender a enxergar o negativo se você não fizer nada. Então você tem que fazer uma força contrária, você tem que ter um esforço, uma intenção contrária para conseguir trabalhar a mente e levar ela para o outro lado, levar a sua atenção para um outro lado, para uma outra esfera de realidade e conseguir ter uma reação mais condizente, uma reação mais equilibrada. Sair daquele cenário onde você vai viver mais sofrimento, mais dor e ir para um cenário onde há equilíbrio, onde há clareza, onde há possibilidades de escolha, onde há liberdade, moksha. Faz sentido para vocês? Então, esse ponto é o ponto que eu encerro a primeira parte aqui da aula e que eu quero que fique muito claro para vocês. Então, fazendo parte dessa minha didática, dessa minha forma de trazer o conhecimento, eu sempre repito alguns pontos realmente para você conseguir ter clareza. A repetição faz parte do discurso para você realmente entender quais são os pontos mais relevantes. Então, primeiro ponto, a mente é um excelente instrumento, uma poderosa ferramenta que pode fazer você vivenciar um estado de paraíso, de bem-aventurança, ou pode fazer você levar a um estado de sofrimento, de dor, de dificuldade extrema. Esse poder não está na situação externa. Não importa o que acontece com você, mas como você internamente reage. E esse internamente reagir está no condicionamento da sua mente. Então, dependendo da sua cultura externa, da sua cultura interna, de como você trabalhou a sua mente ou como você não a trabalhou a vida inteira, qualquer situação ou uma situação mais difícil que se apresentar para você, você já vai para o lado mais difícil, o lado mais negativo, o lado mais pessimista e vai, consequentemente, vivenciar essa dificuldade, esse sofrimento. Então, você tem que fazer práticas, tem que ter um esforço a mais para equilibrar. É como se naturalmente a sua mente já te puxasse para um extremo de dificuldade, de negativismo, de pessimismo. Então você tem que ter um esforço, uma intenção para puxar para o lado contrário, para ir para o outro extremo. E a partir desse puxar para o lado contrário, positivo, otimista, você chegar num equilíbrio, num caminho do meio. E a partir do caminho do meio, do equilíbrio, você tem essa atitude mais ponderada, mais clara, mais equilibrada. E, consequentemente, vive uma vida, vive um momento, uma sequência de agoras com maior equilíbrio, tá? Escreva aí nos comentários para mim se essa primeira parte aqui do aulão fez sentido. Escreva clareza, simplesmente isso. Se ainda está confuso, escreva confusão, principalmente para quem assistiu a aula aqui desde o começo. E se você está com confusão, escreva no seu caderninho, escreva do seu lado essa questão, porque no final aqui dessa aula eu vou abrir só para ler as dúvidas de vocês. Se você abrir essa dúvida agora, talvez eu não consiga te atender, tá? Mas se ainda está confuso, escreva confusão e o que talvez não esteja fazendo sentido aí para você. Combinado? E aí na segunda parte do nosso aulão, logo em seguida, eu vou falar sobre o caminho da prática, sobre o caminho de como realmente você pode fazer esse esforço no dia a dia, treinar a sua mente para ela reagir de uma forma mais equilibrada perante os estímulos externos. Marlene, clareza. Carlos Antônio, clareza. Nelly, clareza. Ana Lúcia, clareza. Silvana, clareza. A Cláudia escreveu: a mente é uma poderosa ferramenta que pode fazer você levar a uma situação de bem-aventurança ou de dor. Tem que haver uma intenção, um esforço para puxar ela para o lado positivo. Obrigado por trazer o resumo de uma forma clara aqui para esse nosso grupo. E preste muita atenção, nessa segunda aula, nesse segundo momento aqui do aulão, eu vou deixar claro para vocês que treinar a mente não é negar a realidade, não é negar a situação. Pelo contrário, ter um posicionamento, uma postura mais condizente com a realidade. E treinar a sua mente para sair de um lado pessimista, negativo, que não condiz com a situação
real, tá bom? Não é nos enganarmos. Obrigado aí pelo feedback, Luciana. Ok, a Adriana chegou exatamente no ponto, nesse segundo momento do nosso aulão, tá? Como que a gente vai trabalhar isso na prática? Então, todos os nossos ensinamentos, todo o conhecimento que a gente apresenta aqui para vocês, a gente sempre tem um direcionamento de trabalhar na prática, no dia a dia. Então, esse é o segundo momento que eu vou começar agora, tá bom? Eu vou trazer mais alguns exemplos que vai deixar isso tudo muito claro para vocês. Então, o primeiro ponto para entender nesse segundo momento é o caminho da prática. Esse treinamento tem que ser feito no dia a dia, perante toda a situação cotidiana, das mais simples, das mais rotineiras. Para quando você tiver uma situação realmente desafiadora, uma situação que te coloca num estado, digamos assim, inconscientemente de medo, de dificuldade, de pavor, você ter a mente como uma aliada. Isso é, se nós não trabalhamos isso no dia a dia, é muito mais difícil de você, quando precisar, ter a sua mente ali ao seu lado, ter a sua ferramenta já treinada. Por isso, esse treinamento é em toda situação do dia a dia. Nessa analogia que eu fiz, que nós devemos treinar a nossa mente como se fôssemos treinar um cachorro, um animal, que nós devemos adestrar a nossa mente, imagina nessa situação que um adestrador quer adestrar um cachorro e ele chega em apenas um dia, em um momento, em 5 minutos, fala uma palavra mágica com o cachorro e de repente o cachorro já está adestrado, treinado. E aí quando ele for sair com o dono dele para passear na rua, o cachorro já está obedecendo, já anda sem coleira do lado esquerdo dele, faz exatamente o que o dono pede para ele. Vocês conseguem imaginar esse cenário acontecendo? Essa situação simplesmente é impossível de acontecer. Não existe um código mágico que o adestrador vai vir, vai falar em 5 minutos com o cachorro e o cachorro vai estar já adestrado. O cachorro vai ser adestrado a partir da repetição. E é assim que a nossa mente funciona, a partir da repetição. Então o adestrador vai ter um contato diário com esse animal, com esse cachorro. Todos os dias vai ensinar padrões de comportamento. E a partir desses padrões de comportamento, que pode ter um reforço positivo, o cachorro vai entendendo que aquele é o comportamento que o dono, que o adestrador deseja dele. E a partir desse reforço, desse estímulo, ele vai se ajustando. Ele vai buscando se enquadrar, se ajustar a esse comportamento esperado. Então, depois de uma repetição diária, de um treinamento diário, depois de um tempo, dependendo do cachorro, pode ser uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, o cachorro vai andar do lado do seu dono na rua, sem necessidade até mesmo de um guia, de uma coleira, vai andar do lado esquerdo dele, vai sentar quando ele pedir para sentar, vai deitar quando ele pedir para deitar, vai ser mais obediente, vai estar adestrado. A nossa mente, assim como esse animal, como esse cachorro, também pode ser adestrada, treinada, mas é diariamente, todos os dias, e nas situações corriqueiras, nas situações simples. Para quando você treina no simples, o grande, ele já se faz presente. Nós treinamos a mente em todas as situações. Então você que é aluno sangue, a gente fala muito sobre isso no módulo 4. O treinar estar presente, consciente, no dia a dia, quando você não está meditando. E essa conexão é muito importante, pois aqui nesse conhecimento específico, cada situação que é apresentada, ela pode ser treinada com uma forma de entender como a minha mente está lidando com aquilo. Como eu posso levar minha mente para um caminho contrário, para uma visão mais positiva. E uma das poderosas, um dos caminhos que eu mais indico sempre, para quase tudo na vida, na verdade eu diria para tudo na vida, eu deixei quase só para dar uma relativizada mesmo, é a meditação diária. Eu vou passar para vocês outros caminhos para ser relacionados diretamente com esse conhecimento, de mentalizar e levar a mente para um caminho mais positivo. Mas a meditação
vai ser mais uma vez a sua principal aliada. A meditação diariamente praticada, ela vai mudar a sua relação com a mente. Todos os dias você se senta, fecha os olhos e tem um relacionamento consciente com a sua mente. Isso é, todos os dias você está lidando com a sua mente invariavelmente. Você usa a mente para tudo, para a sua relação amorosa, para os seus relacionamentos íntimos, para o seu trabalho, para o seu lazer, para o seu hobby. A sua mente está ali o tempo inteiro. Mas muitos de nós não paramos para treinar a mente conscientemente. Então, quando você medita todos os dias, é um momento que você para, fecha os olhos e treina a sua mente conscientemente. Você vai mudando a sua relação com ela. Você tem um momento de se relacionar com consciência. E aí você para todos os dias e observa como a sua mente se encontra. Igual aquele adestrador que todos os dias tem um momento com o cachorro. Você para e começa o processo de treinamento, de adestramento. Como a minha mente funciona? Quais os padrões que ela apresenta? Aluno Sangha, módulo 2, categorização, você vai entendendo um pouco mais quais as principais categorias de pensamentos que tendem a surgir. E aí vem um pensamento muito negativo, vem um pensamento muito pessimista. Se você não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de conhecimento, muitas vezes você se apega àquele pensamento. A partir do momento que você se apegou internamente àquele pensamento negativo, pessimista, o seu corpo já começa a vivenciar esse processo de psicomatizar, de internalizar. Essa estrutura psicofísica começa a somatizar, desculpa, essa é a palavra certa. Ele começa a somatizar. E aí você começa a vivenciar internamente aquela dificuldade, aquele negativismo, aquele pessimismo a partir do pensamento que você se apegou. Muitas vezes seu estômago vai começar a produzir enzimas desnecessárias, você vai começar a sentir dor no estômago, excesso de ácido, você vai começar a sentir muito frio, seu corpo vai começar a se encolher, você vai começar um ciclo na sua mente de pensamentos negativos, um alimentando o outro, e aí você já vai se lembrar de outras situações difíceis, e a sua mente vai começar a vivenciar aquele cenário cada vez de maior sofrimento. E você internamente está vivenciando aquilo. Porém, quando você treina todos os dias, meditação diária, fechar os olhos, entrar em contato com a sua mente, entender os padrões dela e deixar os pensamentos passarem, você tem uma habilidade a mais a ser desenvolvida, treinada, uma musculatura que vai sendo desenvolvida. Você deixa os pensamentos passarem. Vê um pensamento negativo, você simplesmente deixa ele passar. Assim como quando vê um pensamento positivo, uma ideia muito boa, você deixa passar. Veio uma memória de uma viagem passada, eu deixo passar. Veio uma memória de uma perda, de uma dificuldade que eu tive no passado, eu deixo passar. Veio uma preocupação, eu fazendo uma atividade amanhã, encontrando com a Luciana, deixo passar. Veio uma atividade, uma preocupação amanhã, encontrando com a menteada, com a Lívia, deixo passar. Todo pensamento que se apresenta, você deixa passar. Não é uma mágica você ter uma relação de desapego com os pensamentos. É um treinamento diário. Todos os dias, deixo passar. Paro naquele momento e deixo passar. Isso é, eu começo a treinar uma observação desapegada. O olhar com neutralidade. E esse olhar com neutralidade, essa relação que parte a partir do desapego, eu consigo simplesmente criar um espaço entre eu, como consciência, e a mente e seus milhares de pensamentos que naturalmente surgem e vão embora. Essa é a natureza da mente, a impermanência, a transitoriedade. Então, eu, como consciência, sentei para meditar e observo a minha mente. Como se fosse um grande amigo, eu estou ali me relacionando com ela, com consciência, treinando deixar passar, treinando o desapego perante os pensamentos. E aí vem a grande charada, você conecta os pontos da primeira parte da aula. Quando vem uma situação difícil, que talvez vai te fazer
repensar o que você está vivendo agora, ou vai te obrigar a ter uma ação perante aquele estímulo externo. E veio talvez aqueles pensamentos negativos, a visão mais pessimista, você pode simplesmente deixar passar, não dar vazão para esse lado mais negativo, mais pessimista, mas levar a sua mente para um outro lado, com consciência, pensar. E agora naquele exemplo que eu dei, a nossa amiga ficou gripada, talvez até resfriada. Involuntariamente, ela já foi junto com a mente. E foi para o pior cenário, Covid. Já começou a sentir falta de ar. Psicologicamente, o corpo somatizando, ela vivenciando aquilo que era psicológico. Se veio aquele pensamento, realmente, eu estou com sintomas de um resfriado. Veio o pensamento, é Covid, eu vou morrer. Você deixa ele passar. Você reconhece que talvez você tenha medo dessa situação. Reconhece o medo, não nega, e deixa passar. E leva a mente para o outro lado, leva a atenção, faz um esforço. Espera aí, pode ser apenas um resfriado, essa é a realidade. Você não está se enganando. Pode ser que isso vá passar daqui a 2 dias. E eu vou ficar bem. Você pode até levar a fazer esse esforço contrário, se você já tem essa tendência. Eu vou ficar bem, eu vou me cuidar. Você pensa de acordo com um lado racional. Se é um resfriado, o que eu tenho que fazer para realmente me cuidar? Eu vou fazer um chá de gengibre, eu vou utilizar os conhecimentos que eu tenho, vou me agasalhar, não vou deixar meu corpo ficar frio, vou tomar chá, vou me aquecer, vou ficar mais quietinho, vou deixar o meu corpo lutar essa batalha interna, não vou gastar energia desnecessária, vou deixar meu corpo lidar com o que ele tem que lidar internamente. Então você vai tomar ações que são condizentes com a realidade e com o caminho que você sabe que vai te fazer passar por essa situação de uma forma mais equilibrada. Então, naquele exato momento que veio os pensamentos negativos, pessimistas, você deixa passar e você traz aquele esforço a mais. Não, pode ser apenas um resfriado, eu vou passar por isso, daqui a uns dias eu vou estar bem, vou estar com a minha família. Isso é, você está fazendo aquele esforço que eu falei no primeiro momento da aula. Porque se você não faz isso, a sua mente já vai pensar o quê? Daqui a uns dias eu vou estar na CTI, daqui a uns dias eu vou estar longe da minha família, eu vou estar entubado, eu vou morrer. E você começa a ficar visualizando aquelas cenas, visualizando toda aquela situação, tudo aquilo que você leu nos noticiários, todas as notícias que chegaram até você, piores, negativas, vão entrar e sua mente vai ser consumida, levada por aquilo. E você, de repente, já se vê chorando no primeiro espirro que você deu. Claro que essa é uma situação extrema. E eu estou exemplificando, puxando exatamente para um lado extremo. Mas o trabalho que você faz aí do outro lado é pensar no seu dia a dia. Como você lida com a sua mente. Como muitas vezes você vai para um caminho de qualquer coisa que vem do externo, você já pensar o pior. Você já reagir de acordo com uma situação mais negativa, extremista, pessimista. E como você pode deixar passar essa situação, a situação não, o pensamento que lida com a situação, negativo, pessimista, e muitas vezes tem que fazer esse esforço contrário, de pensar a realidade e pensar o positivo, levar a sua mente para um outro cenário. Eu vou lidar com essa situação, eu vou passar por ela. Então eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Uma técnica que a gente pode utilizar também é a técnica da mentalização positiva. Você pode treiná-la conscientemente no seu dia a dia para exatamente facilitar nesses momentos você deixar passar, meditando todos os dias, já o treinamento para você deixar esse pensamento negativo passar, mas para você treinar, levar a sua atenção para um outro lado. Trazer um pensamento positivo perante aquela situação. Então você pode buscar uma situação, por exemplo, que você tem medo, que você tem dificuldade, e que naturalmente a sua mente já tende a pensar o pior cenário e fechar os olhos um momento no seu dia, talvez vários momentos durante vários dias, e enxergar a melhor situação possível. Então lembra, sua mente vai ter uma tendência de enxergar o pior cenário. Você conscientemente, como protagonista, utilizando a mente a seu favor, cria o melhor cenário, visualiza o melhor cenário, sem negar a realidade da situação, entendendo que a situação pode ser exatamente neutra.
E que a sua mente pode te levar a vivenciar sofrimento ou paraíso, bem-aventurança, equilíbrio. Então você para e começa a mentalizar. E eu vou dar um exemplo que vai deixar isso muito claro para vocês. Aqui eu mando um abraço para o Douglas Machado, da nossa equipe, do nosso time Yoga para você. E há pouco tempo eu estava conversando com ele, e ele estava tentando tirar a carteira para moto. Ele já tinha carteira de carro, queria tirar a carteira de moto, e ele tinha muita dificuldade na autoescola, e uma dificuldade principalmente em ser avaliado, em ser testado. Talvez, como muitos de nós, por tudo que nós passamos no colégio, em situações que não eram as mais favoráveis. De toda forma, ele tinha dificuldade em passar pelo exame, em ser avaliado, em ser testado. E aquilo era muito difícil para ele. Então, o momento de ser avaliado, o momento de subir em cima da moto, de passar por aquela situação era muito estressante, no sentido de que o corpo dele reagia com muito estresse. A ansiedade ficava mais aflorada, a mente ficava mais agitada. Então, ele fazia coisas que geralmente no treinamento, no dia a dia, ele não fazia. E quando ele parava para pensar nesse cenário, quando ele parava para pensar nele fazendo o exame da prova, geralmente, sem nenhum tipo de treinamento, a mente já ia para o pior cenário. Nossa, e se acontecer isso? Nossa, e se acontecer aquilo? E se eu ficar nervoso? Então a gente começou a conversar e eu falei para ele, faça esse treinamento. Todos os dias, depois da sua meditação diária, feche os olhos e imagine com o máximo de detalhes, com 5 sentidos presentes nessa sua mentalização. E aí eu abro um parênteses, lembra no começo dessa aula, se você não assistiu, volta depois e assiste a mentalização que a gente fez, que você sentiu o tato, que você sentiu o cheiro, que você sentiu o gosto, que você sentiu o máximo possível esse realmente sentir, o trazer os sentidos para a sua mentalização. Isso é muito importante. Então eu falei com ele, fecha os olhos e traga o máximo possível os sentidos. Então, imagine você fazendo a sua avaliação da moto, você se sentindo bem. Imagine uma música que você gosta muito e você escutando aquela música antes da avaliação, isso é, você já traz a um sentido a mais. Imagine aquela música que te põe para cima, que te faz sentir bem. E imagine na hora que você vai fazer o exame, você tirando aquela música, se sentindo bem, sentindo contato com a moto e trazendo todos os sentidos, né? Você pode até trazer, às vezes, um chiclete, um gengibre, uma bala, alguma coisa que você gosta para sua boca, você sente aquilo naquele momento também, e você fazendo tudo certinho, fazendo tudo perfeito. E aí, claro, você pode trazer mais elementos para sua mentalização. Quanto mais elementos, mais realística, melhor. Isso é, eu falei com ele, você sabe onde que vai ser o exame? Sei. Então vai lá, olha aquele lugar, aquele cenário, entende onde que vai ser o exame, para sua mentalização ser ainda mais condizente com a realidade. E aí mentalize você lá, naquele lugar, passando pelas situações. Imagine que pode ter algumas dificuldades, imagine você contornando aquelas dificuldades e fazendo a melhor ação possível. Então ele começou a treinar a mente dele todos os dias para encarar aquela situação de uma forma melhor, mais positiva. Inclusive no treinamento dele, na hora que ele acabava o exame da moto, ele colocava a música que ele escolheu como uma música da vitória, uma música que ele faz se sentir bem. E ele tinha aquela injeção de positividade. A mente dele estava enxergando ele conquistando, ele tendo a vitória naquele exame dele. Então, de uma hora para outra, quando ele parava para pensar no exame, na prova, não era mais o pensamento negativo, pessimista, de uma dificuldade vindo e dele falhando, que ia deixar ele nervoso na hora. Mas a mente dele estava sendo treinada, adestrada, todos os dias, fazendo o treinamento. Eu acho que durante 3 semanas, todos os dias ele falava, tá treinando, treinando. Consequentemente, quando ele parava para pensar naquela situação, ele já estava empolgado, animado para ir lá fazer o exame, para ir lá, porque a mente dele já sabia o caminho, ele estava treinando todos os dias, não era uma situação hipotética, vou mentalizar, vou lá e vou tirar a carteira, não. Ele estava todos os dias fazendo autoescola, todos os dias ele estava praticando, ele estava se esforçando, ele estava reconhecendo o esforço dele,
mas ao mesmo tempo treinando a mente dele para lidar com uma situação futura que, se ele não fizesse um esforço, ia para o pessimismo, ia para o negativo, ia para o medo, para o estresse, para a ansiedade. E ao contrário, fazendo o treinamento, levando para um caminho do positivo, ele começou a trabalhar a mente e a enxergar a situação de uma maneira mais condizente com a realidade. Isso é, sim, eu estou treinando, sim, eu sou capaz, sim, eu tenho esse poder dentro de mim, empoderamento, e vou encarar aquela situação da melhor forma possível. E ele tirou a carteira. E aí, consequentemente, eu encontrei com ele, inclusive vendi a minha moto, a minha scooter para ele, e ele está todo feliz andando de moto, andando de scooter. Então, claro que tem várias outras situações. Eu já dei conselhos para alunos, por exemplo, que iam fazer vestibular, concurso público, de realmente, às vezes a pessoa sentia treinando, estudando muito, se preparava, mas ficava muito nervosa na hora de fazer o exame, na hora de fazer a prova. Então, eu fiz esse treinamento. Treine. Não adianta você estudar 1 hora todos os dias e na hora de sua prova ser 4 horas, se você nunca ter treinado. Simule, por isso que tem tanto simulado, né? Simule a situação real. Faça a sua mente, o seu corpo passar por aquela situação. E além disso, treine a sua mente. Imagine você passando por aquelas situações. Imagine as pessoas ao seu lado te atrapalhando, os barulhos. Treine a sua mente com isso. Para quando ela estiver naquela situação, ela não entender que é a primeira vez. Você já passou por isso todos os dias. E a sua mente já sabe daquela situação. E ela já consegue enxergar melhores caminhos, melhores possibilidades. Neuroplasticidade, sinapses neurais. Você enxergou caminhos que antes você não conseguia enxergar. Sem fazer esforço, os caminhos que a mente naturalmente enxergava eram caminhos difíceis, de sofrimento, de dificuldade. Você fez um esforço, você mentalizou, e agora você enxerga caminhos positivos. Você enxerga caminhos reais que existem naquela realidade. Ok? Então essa era a essência da aula que eu queria passar aqui com vocês. E eu vou fechar com mais um ensinamento que eu vou ler aqui para vocês. Se nesse momento fez sentido para vocês, escrevam aí nos comentários clareza. Se ainda está um pouco confuso, escreva confusão e eu vou tirar dúvidas de vocês daqui a pouquinho. Eu vou trazer mais duas práticas que podem ser muito importantes e eu vou dar mais um exemplo também, antes de ler mais um trechinho que vai concretizar de uma forma muito bonita esse nosso aulão. Uma outra prática que pode ser muito importante e poderosa no seu dia a dia é o treinamento da gratidão. A gratidão é naturalmente um estado interno, um estado que te leva ao reconhecimento do positivo que já existe na sua vida. Então, se você já tem uma mente que tem uma tendência a encarar toda a situação com pessimismo, a deixar situações muito mais difíceis do que elas realmente são, essa prática vai ser difícil, talvez, mas essencial, importante. É uma prática que eu recomendo para todos os que buscam o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, pois ela nos ancora com a realidade. Todos nós temos milhares de motivos para sermos gratos, para realmente vibrar gratidão perante as pessoas que estão à nossa volta, perante o universo, a vida, Deus, a forma como você quiser trabalhar e externalizar isso. Mas eu, aqui nesse momento, estou conversando com vocês. Eu devo ser grato por poder trabalhar com o que eu amo, de poder falar com vocês de conhecimentos que me ajudaram, fizeram sentido para mim. Eu já passei por muitas dificuldades que esses conhecimentos vieram preencher uma lacuna e me ajudar a ter uma vida mais equilibrada. Eu tenho que vibrar gratidão por isso, por poder te ajudar, por poder contribuir com esse conhecimento e esse conhecimento preencher lacunas, talvez, que estejam se apresentando dentro do seu caminho. Eu tenho minha esposa, temos dificuldades, qualquer vida, qualquer casal, brigamos, discutimos, não acordamos com todas as situações, temos desacordos,
mas eu tenho uma pessoa que eu amo, que está comigo todos os dias, tenho uma filha saudável, tenho uma enteada, minha esposa está grávida mais uma vez, tá tudo, por mais que ela esteja tendo dificuldades nessas 12 primeiras semanas, inerentes à gestação, enjoo, ela está bem. E vários outros motivos, dos mais simples. Eu tenho água corrente aqui na minha casa, eu abro a torneira, sai água. Eu tenho um chuveiro aquecido, aqui está bastante frio agora nesse momento, eu posso tomar um banho quente. Eu tenho amigos que eu posso me abrir, que estão realmente do meu lado, que estão dispostos a me escutar, a contribuir com a escuta empática, com a fala deles. Então, você deve perceber quais as coisas que você pode ser grato no dia a dia. E talvez seja difícil no momento de sofrimento, agradecer. Mas antes do agradecimento vem o reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho um teto, que eu tenho uma cama confortável, que eu tenho um cobertor, que todas as noites eu posso dormir embaixo de um teto. Eu reconheço que eu tenho uma roupa quentinha nesse frio. Eu reconheço que eu tenho alimentos para me alimentar todos os dias. Eu reconheço que eu tenho água potável para tomar todos os dias. Isso não é banal. Ainda nesse momento na humanidade tem pessoas que não têm água potável, que não têm alimentos todos os dias, que não têm uma roupa para passar pelo frio, que não têm uma cama confortável, que não têm um teto para dormir embaixo dele. Então sim, todos nós temos milhares de motivos para agradecer todos os dias. A partir do momento que você para de manhã para agradecer, você está treinando a sua mente a reconhecer o positivo. A partir do momento que você treina agradecimento, gratitude, gratidão no meio do dia, antes de dormir, você está agradecendo, treinando a sua mente a reconhecer o positivo que você vive todos os dias. Então, quando vem uma situação difícil, pode ser até mesmo uma situação negativa, você não dá tanta força para aquilo, você sabe que existe o positivo para equilibrar o negativo. Você reconhece o positivo na sua vida. Você trabalha isso todos os dias. E esse, mais uma vez, é o grande caminho. Todos os dias, perante toda situação, agradece quando alguém te serve. Agradece quando algo de bom está acontecendo para você. Não finge que isso é banal. Ninguém tem a obrigação de te servir no seu dia a dia. Não existem essas obrigações. Podem ter vínculos sociais, mas você é grato por aquilo que está acontecendo de uma forma positiva com você. Então, isso que eu falei é o mais importante. Todos os dias você medita e todos os dias você treina a sua mente para ir para uma esfera positiva. Todos os dias você treina a sua mente para enxergar a realidade como ela realmente é, não perante essa esfera negativa e difícil que muitas vezes a sua mente tem uma tendência a enxergar. E tem uma prática do yoga que ela é muito, muito bacana. Pratipaksha Bhavana. E eu vou ler o trechinho aqui dela para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Mais uma vez está nesse livro, Sutras do Yoga, ou Yoga Sutras, de Patanjali, e aqui com esses comentários do Swami Satchidananda. Vitarka Badhani Pratipaksha Bhavanan. Quando perturbados por pensamentos negativos, devemos pensar naqueles opostos, entre aspas, positivos. Isso é Pratipaksha Bhavana. Vou ler mais uma vez. Quando perturbados por pensamentos negativos, devemos pensar naqueles opostos, positivos. Isso é prática de Pratipaksha Bhavana. Prática. E muitas vezes, quando os alunos estão aprofundando a jornada dentro da meditação, você, aluno Sangha VIP, lá no Vivenciando Plenitude, os alunos da LU, do curso de formação de professores de yoga, a gente conversa muito sobre esse ensinamento. E às vezes a gente pensa de uma forma quase que utópica. Estou pensando, veio uma coisa muito negativa, vou pensar o positivo. Mas o entendimento principal é, você pode sim pensar o positivo, né? Veio um medo da morte, você pode pensar você vivendo, você pode pensar você continuando a sua vida. Veio uma situação muito difícil à sua volta, você pode ir para um outro cômodo, sair desse ambiente, ir para um ambiente mais positivo, para ter outros estímulos e conseguir enxergar aquela situação com maior clareza. Mas, se você não treina isso no dia a dia,
com cada pensamento que se apresenta, com cada situação externa que se apresenta, quando uma situação realmente difícil, avassaladora, que realmente vai ter um sofrimento inerente àquela situação se apresentar, vai ser muito mais difícil você lidar com ela. Lembra o exemplo do cachorro? O adestrador não chega e adestra o cachorro com um dia só. Ele adestra todos os dias, para quando você realmente precisar que o cachorro te obedeça, de verdade ele te obedecer. Assim também funciona a nossa mente, com repetição. Treinamento diário, todos os dias, meditação, mentalização. Essa prática de levar do negativo para o positivo, levar a sua atenção para um outro lado, para enxergar e para vivenciar mais equilíbrio. Não uma vez ou outra, todos os dias, perante cada pensamento que se apresenta. Por isso a importância da meditação, para ter essa sala onde você senta com a sua mente e vocês travam um relacionamento positivo, consciente, para quando vocês saírem dessa sala e vocês dois estiverem juntos, você como consciência e sua mente, perante toda a situação afetiva, relacionamento amoroso, trabalho, dificuldades, você tem uma relação melhor, mais equilibrada. E conseguir enxergar com maior clareza a realidade. Então aqui, nesse nosso final, eu vou ler os comentários, um comentário ou outro do Satchidananda, nesse primeiro tópico, no segundo sutra aqui do livro, Yoga Chitta Vritti Nirodha, o aquietamento das ondas mentais, é yoga. Então ele fala nos comentários uma forma muito interessante da gente fechar esse nosso aulão. A extraordinária experiência alcançada através do controle das ondas mentais chama-se yoga. Quando você medita e vai mudando sua relação com a mente, você está praticando yoga. Quando você deixa um pensamento negativo passar, você está praticando yoga. Quando você traz um pensamento positivo, leva a sua mente para uma outra esfera, você está praticando yoga. E ele termina os comentários desse segundo sutra com um ensinamento muito, muito bonito. Assim, se puder ter controle sobre suas formas de pensamento, sobre seus pensamentos, e conseguir modificá-los como quiser, você não será escravizado pelo mundo exterior. Se você tem controle de sua mente, você tem controle de tudo. Mais uma vez, assim, se puder ter controle sobre seus pensamentos, conseguir modificá-los como quiser, você não será escravizado pelo mundo exterior. Se você tem controle de sua mente, você tem controle de tudo. E eu leio mais uma vez aquela frase que eu falei no comecinho, que eu abri essa aula, e perceba o sentido que ela pode ter agora para vocês. Em sânscrito, um ditado em sânscrito, essa língua antiga, lá da Índia, do Oriente. Mana eva munishanan karanan banda mokshayoho. O homem é aquilo que pensa. Servidão ou libertação estão na sua mente. E é isso. Falei, eu acho que tudo que eu tinha para falar com vocês. Agora, enquanto vocês escrevem aí para mim nos comentários se fez sentido, escreva clareza. Se ainda está confuso, escreva confusão. Escrevam suas dúvidas também, que eu vou tirar aqui com vocês. E eu vou dar um exemplo para a gente fechar essa aula do meu amigo também, Douglas. Mais uma situação dele. Depois dele ter começado a fazer esses treinamentos de mentalização, ele me contou uma situação que ele passou. Ele sempre teve muito medo de água, de entrar na água, de ficar submerso. Ele nunca aprendeu a nadar. Ele já é adulto e sempre passava por situações de ir numa piscina, numa cachoeira e não poder nadar, né? Não poder socializar até naquele ambiente. E ele tinha essa vontade. Então ele se forçou, ele se colocou nessa situação de dificuldade para conseguir se superar, aprender, se desenvolver e entrou numa escola de natação. E ele falava que tinha muita dificuldade, ainda tinha muita fobia de entrar na água, de ficar nervoso. E ele começou a fazer esse treinamento de mentalização. Isso é, a mente dele já viu o pior cenário. E isso era refletido com o corpo dele somatizando quando ele começava as aulas. Então, sim, ele estava se esforçando, ele entrou numa aula de natação, um treinamento 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, mas ele começou a treinar diariamente a mente dele, para enxergar ele entrando na água, se sentindo mais tranquilo, conseguindo respirar com calma, fazendo os exercícios com maior controle, e ele começou a experienciar ele ir para a natação e ficar mais à vontade. A ver que ele não ia afogar, que ele podia fechar a boca e ficar embaixo d'água tranquilo, o que era para ele impossível.
Todos os dias ele começou a mentalizar. Ele falou, cara, impressionante. De uma hora para outra eu entrei na piscina e fiquei à vontade. Consegui entrar embaixo d'água e ficar ali tranquilo. Sabendo que eu não ia afogar, que tinha um negócio para eu segurar, que eu estava aprendendo a nadar. E aí, de repente, ele falou, cara, e passou um tempo e eu comecei a me sentir igual uma criança. Comecei a brincar ali na água. Ser um momento lúdico, um momento gostoso para mim. Então, eu trago mais uma vez esse exemplo para vocês enxergarem que não é uma pílula mágica, que não é um conhecimento transcendental que você tem que acreditar, ter uma fé cega, mas é uma prática real que você trabalha no dia a dia, perante as situações que você vai entendendo que são difíceis para você e para você, consequentemente, ter uma vida mais plena. A partir do seu esforço, das suas práticas, do seu direcionamento consciente no dia a dia, vivenciar mais plenitude. Escreva aí nos comentários, deixa eu ver como que vocês estão aqui comigo. A Tânia, Clareza, Carlos Antônio, Clareza, Ronaldo, tem procurado fazer sua meditação diária de 15 minutos. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Medite todos os dias. Quem está começando, aqui no canal, no YouTube, várias meditações de 5 minutos, tem de 10 minutos. Quem é aluno Sangha já sabe o caminho. Aproveito para pedir para você que chegou até esse momento, não curtiu ainda o vídeo, curta o vídeo, para enquanto esse vídeo está aqui no YouTube, ele chegar até mais pessoas, tá bom? Isso é uma forma de você contribuir conosco e ajudar outras pessoas também. Obrigado, Renata. Realmente, esses conhecimentos são libertadores, sem dúvida. Eu posso falar pela minha experiência pessoal, por tudo que eu já vi acontecendo com milhares de pessoas hoje em dia que colocam esses conhecimentos em prática. Então, cabe a gente assumir a autorresponsabilidade, assumir as rédeas da nossa vida, da nossa mente, um papel de protagonista e correr atrás, praticar. E aí sim a gente começa a vivenciar isso de uma maneira real. Então tem muita gente pedindo livro por aqui, ó. Quem tiver com um resumo depois com a querida Thaís, que ela vai fazer para os alunos Sangha VIP, vai estar tudo direitinho. Os Sutras do Yoga, ou Yoga Sutras, tá bom? Vão ter várias traduções, vários comentários diferentes. Aqui mesmo tem vários, eu gosto muito dos comentários do Swami Vivekananda, e esse é um dos que a gente mais estuda, são comentários do Swami Satchidananda, o guru, o mestre do yoga integral, discípulo direto do Swami Shivananda Maharaj. Então a gente gosta muito da visão dele, de como que ele apresenta esses conhecimentos de uma forma bem didática e contemporânea, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo, de comentar a sua experiência, como que foi esse aulão aqui embaixo pra gente. E se você tem algum amigo que possa ser beneficiado por esse conhecimento, compartilhe o vídeo, clica no link, manda em grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, isso também nos ajuda muito, tá bom? Um forte abraço, te espero aqui na semana que vem, ou eu ou o aluno, no próximo aulão meditação para você, e todos os dias quase a gente está agora postando vídeos novos, vídeos de cortes de outros aulões e meditações novas aqui para vocês também, tá bom? Não deixe de se inscrever e participar ativamente por aqui. Forte abraço, namastê, a paz que habita em mim, saúde a paz que habita em você.